Estamos aqui nessa quinta-feira, com o segundo dia da campanha Avancem Guerreiros. Avancem Guerreiros. Todos nós estamos alistados num exército de Cristo, amém? Ele é o nosso general de guerra, e nós somos seus guerreiros com armadura, prontos para a batalha. Sendo assim, buscando no Senhor, o Senhor me conduziu a um texto a qual o Senhor nos dá uma orientação, e eu quero falar sobre esta orientação que Jesus nos dá. Está no livro de João, no evangelista João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Abra a palavra do Senhor comigo aí na sua casa. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou repetir a parte B para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo é um agente ativador da alma. Jesus está nos dando um alerta que no mundo nós teremos aflições, tribulações, lutas, mas nós devemos ter bom ânimo. Sem o ânimo, sem termos ânimo, é impossível nós avançarmos. É impossível uma pessoa sem ânimo ter graça para viver, ter graça para projetar algo, para querer conquistar, para querer avançar, para querer sonhar, porque ela não tem ânimo. Por isso Jesus vai nos dar essa importante palavra: tende bom ânimo, tende alegria, gozo. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas antes de nós falarmos o quão importante é nós termos ânimo, eu quero falar com vocês algumas dicas, não são todas, mas algumas, que a palavra do Senhor nos revela sobre não andar desanimado. A outra face da moeda, para que a gente consiga ver o quão terrível é uma pessoa andar desanimada, quão terrível é o desânimo na vida de uma pessoa. O que pode produzir desânimo? Anota aí para que você vigie. Primeiro, o que pode produzir desânimo? O poder da palavra negativa. As palavras têm o poder de machucar, as palavras têm o poder negativo, pessimista, de nos levar ao desânimo. A Bíblia nos mostra muitos exemplos, como em número 13, quando os espias são mandados por Moisés para vigiar Canaã, vigiar a terra prometida, a tão esperada, a tão aguardada, a tão sonhada por eles, mas eles chegam com uma notícia negativa. Aquelas palavras fizeram com que uma multidão tivesse medo. O poder da palavra negativa. O poder da palavra fez com que um exército inteiro tivesse medo das palavras de Golias. Quando Golias está diante de Israel, ele lança aquelas palavras, e aquelas palavras, o poder daquelas palavras, já fez o povo ter medo. O profeta Elias, a palavra do Senhor diz que depois de vencer os profetas de Baal, orando e vindo fogo dos céus, ele ouviu que a rainha Jezabel, disse que ia matá-lo, e aquelas palavras o deixaram com medo. Ele perdeu o ânimo por causa daquelas palavras. Aquelas palavras fez com que ele fosse se esconder. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu ouço a palavra e ela gera em mim fé, e a fé é ativadora do ânimo na minha vida. Portanto, se eu estou emprestando o meu ouvido para ouvir palavras negativas, naturalmente o contrário de fé também vai vir no meu coração. Palavras negativas, palavras pessimistas. Cuidado a quem você tem dado ouvido. Milhões de pessoas ficaram naquele deserto porque deram ouvidos
a 10 pessoas com palavras negativas, ao invés de dar ouvido para o que Deus diz, o que elas teriam direito, o que Deus diz que era promessa delas. Segundo, o que pode produzir desânimo na nossa vida é a maneira como você encara as lutas. A maneira como você encara as lutas. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. Não te mostre fraco. Deus vai dizer para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo vai dizer: então agora eu vou me gloriar, eu vou ficar feliz nas minhas fraquezas, porque quanto mais fraco sou, mais de Deus na minha vida. A maneira como você encara a luta, já olhando pessimista, mostrando-se angustiado, então você será fraco no dia dessa batalha. Lembra-te que quando tem menos de você, é mais do teu Deus. Menos de você é mais Deus agindo na tua vida. Quando tem menos de você, é você matando a sua carne, matando a sua vontade, e Deus sobressaindo na sua vida, o Espírito Santo vivificando. O que pode produzir desânimo na nossa vida são as terríveis lutas da vida. Olha que Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8: não ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, quase me desesperei de tanta maldade. No capítulo 7, versículos 5 e 6, ele diz: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora os combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos nos deu consolo com a vinda de Tito. No mundo você vai ter tribulação. As terríveis lutas da vida, elas acontecem. Você não está esperando, você sai um dia da sua casa, alguém bate no seu carro, alguém passa a perseguir você no seu trabalho, alguém passa a não gostar de você, alguém passa a ter inveja de você, o inimigo que é astuto está ao redor, tenta destruir a tua vida. A vida não é feita só de facilidades. Jesus está nos alertando nesse versículo: no mundo tereis tribulações, e aquilo que pode produzir desânimo na gente são as terríveis lutas diárias que nós temos. E Paulo está dando esse alerta: não ignore as tribulações que nós tivemos na Ásia, que eu quase me desesperei de tanta maldade que eu vi. O mundo pertence ao maligno, a maldade no mundo, o pecado está no mundo. E ele está dizendo: por fora nós tivemos combates e por dentro temores. Não ignore, você se fortalece em Cristo. É dele que vem a tua força, é ele que te restaura, é ele que te renova, é ele que restitui a força em você. Você não pode ignorar isso, porque se você ignorar as lutas diárias que você tem, ela vai minando você e trazendo desânimo para o seu coração. 4. O que pode produzir desânimo na nossa vida são questões biológicas, muito simples de você entender. A química do seu organismo. Quando você nasce, você tem uma produção X de determinado hormônio, um Y, você tem para cada faixa etária da tua vida. Não é a mesma produção de hormônio de quando você tem 10 anos, de quando você tem 15 anos, de quando você tem 20 anos ou você tem 60 anos. A produção de hormônio no nosso corpo, ela é perfeita. Ela foi feita para a quantidade exata, para cada época da sua vida, cada faixa etária da sua vida. E há momentos que de alguma maneira, por uma alimentação ruim, por escolhas ruins, por falta de atividade física, seja lá qual for, por uma questão patológica, biológica, a taxa hormonal no seu corpo muda. E quando ela está em excesso, ela tem de ocorrer algumas coisas que não eram para ocorrer. E quando ela também está baixa, você também pode ter um dos fatores, que é o desânimo. Portanto, quando a Bíblia diz que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, é que você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo físico.
espiritual e a sua alma, mas cuide do seu corpo físico, porque também uma questão biológica pode fazer você produzir em você um desânimo por estar com uma taxa hormonal baixa. Vai anotando, são dicas para que você não viva da maneira como o diabo quer que você viva, no desânimo. O que pode produzir desânimo na nossa vida são as ações de Satanás. Olha que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que ele quer é minar a tua fé, é minar a tua força. O que ele quer é que você ande de cabeça baixa. Mas nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa ter ânimo. Você não pode deixar essas coisas que acontecem na vida fazer com que você ande de cabeça baixa e perca a visão correta de quem você é. Perca a visão correta da onde Deus quer te levar. E você começa a ter uma visão pessimista. A palavra do Senhor diz que se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, será tenebroso. Você vai andar no escuro, e no escuro ninguém caminha. No escuro você não tem direção. No escuro você começa a ficar desanimado, porque você começa a perder a visão de quem realmente você é. E a Bíblia diz que você é filho. Você é filho, então você tem que tomar posse daquilo que você tem direito. Não deixa o inimigo te deixar desanimado ao ponto de você perder a visão de quem você é e para onde você está indo. Em Provérbios diz que assim como você imaginou na sua alma, assim você é. Você tem que se imaginar como você é. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que te comprou, é isso que você é. As lutas diárias, as tentações do inimigo, as investidas dele não podem fazer você ficar vivendo como um escravo. Você não é mais escravo do pecado. Agora você não faz aquilo que o pecado manda você fazer. Você não anda como o mundo quer que você ande. Você foi liberto, e como você é liberto, você tem liberdade em Cristo. E tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas os seus olhos estão voltados para Ele. Os seus olhos não estão olhando para baixo e muito menos para trás. Você não está preso no passado, olhando para as coisas que já aconteceram. Você precisa ter ânimo. Quando Moisés morre, Deus diz a Josué, lá Josué capítulo 1, você vai olhar lá. Ele diz: Josué, levanta-te. Josué, levanta-te. É uma palavra de ânimo para Josué: levanta. Ei, meu Deus, levanta onde você está, querido. Não fica nesse desânimo. Deus não te fez para andar desanimado. Levanta desse lugar que você está. Aquilo que Deus tem para a tua vida, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos não ouviram, e não entrou no teu coração tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida não é voltar para o passado, não é morrer no deserto. O que Deus tem para a tua vida é avançar em rumo a Canaã, em todas as promessas que Ele tem para você avançar. Então levanta. Ele diz para Josué: levanta-te, Josué, seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso, porque virão aflições, virão lutas, virão perseguições, virão problemas, e você vai continuar avançando, Josué, porque eu serei contigo todos os dias, aonde quer que você for. E Jesus disse para mim, disse para você: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pede tudo o que você quiser, levanta-te, seja forte e corajoso, e avance para conquistar o que Deus tem para você. Você precisa avançar, você não pode ficar parado. Há muitos perigos em nós andarmos desanimados, e o resultado de andar desanimado é que você pode perder o sabor da vida. Você perde o sabor de viver. Elias
perdeu o sabor de viver. Debaixo de uma árvore ele pede a morte, ele pede para morrer, porque estava desanimado, porque uma mulher estava o perseguindo, e ele não estava olhando para Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não tenho conhecimento disso, se foi o fim de um relacionamento, se foi um erro que você cometeu, se fizeram alguma coisa para você, se nessa pandemia as coisas mudaram muito para você, se alguém que você amava muito foi tirado de você, eu não sei, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não ande desanimado, não deixe o desânimo pegar você, e você começar a perder o sabor da vida. A Bíblia diz que Israel estava no deserto, prestes a conquistar Canaã, mas eles desejam morrer, porque eles começaram a perder o objetivo. O desânimo faz você perder os seus ideais, a sua visão, o seu objetivo, para onde você estava indo. Eles saíram do Egito sabendo para onde eles estavam indo rumo a Canaã. Você foi chamado e separado por Deus, e você sabia onde você estava indo, mas algo no caminho te pegou, e agora você está desanimado, perdendo o seu foco, os objetivos, os ideais. Deus está chamando você para levantar agora e mudar essa situação na tua vida. Não perca a visão, não perca os olhos do Senhor, que Ele tem promessa para a tua vida. O desânimo faz a gente perder o sabor no meio do caminho. O desânimo faz a gente ser marcado pelo medo. Israel estava com medo do faraó, depois eles estavam com medo diante do mar vermelho, depois eles tiveram medo para atravessar o Jordão, depois eles tiveram medo quando eles viram a terra de Canaã, com aqueles gigantes, com aquelas fortalezas. Eles viveram no desânimo, com medo atrás de medo, até que eles não conquistaram a terra. Eles não entraram, porque o desânimo tomou conta da vida deles, e eles andaram com medo. Você tem que saber em quem você crê. Você tem que saber que o seu Redentor vive. Ele está vivo. Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Aquilo que Ele te prometeu, Ele cumpre, porque os planos dele não podem ser frustrados. Agindo Ele, quem pode impedir? Quem pode impedir Deus de agir na tua vida? Não deixa o desânimo trazer esse medo no teu coração, porque o desânimo traz essa marca de medo. Sempre que chega uma batalha, você desanima de novo. Sempre que chega uma nova tribulação, você desanima de novo. E Jesus está dizendo para nós: tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele está dizendo, a palavra dele diz: maior é o que está em nós, daquele que está no mundo. Você vai conquistar, mas você tem que ter ânimo em Cristo. Quando a gente anda no desânimo, um dos resultados de andar em desânimo é que a gente começa a caminhar para trás. Em Números capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que Israel falou: vamos levantar um líder para nós, e vamos voltar para Israel, para o Egito. Vamos voltar. Você foi limpo, você foi curado, você foi transformado. Não deixe esse desânimo fazer você voltar. Não volte para a lama, não volta para o chiqueiro, não volta para o lamaçal, não volta, não olha mais para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você colocou a mão no arado, trabalhando na obra de Deus, não olhe mais para trás. O inimigo quer que você faça isso, que você comece a andar para trás, que você comece a fazer, desistir de tudo aquilo que Deus tem para você. É isso que ele quer. Ei, guerreiro, avance, avance. Você pode até não estar vendo, mas quem está cuidando de você é o Deus provedor. Quem está cuidando de você é o Criador dos céus e da terra, é teu Pai que te ama. Avance, não olhe para trás. Olha, a Bíblia nos conta que não estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele disse: façamos o macaco
a nossa imagem e semelhança. Façamos o elefante, façamos os querubins, o arcanjo, façamos a nossa imagem e semelhança. Não, ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Você é coroa de Deus, você é amado dele, ele te fez a imagem e semelhança dele. Quando nós andamos no desânimo, nós perdemos o nosso equilíbrio emocional. A Bíblia diz em Números 14, versículo 1, que toda a congregação de Israel chorou a noite toda, desanimados. Ela nos tira do nosso equilíbrio emocional. Pessoas que já viveram tantas dificuldades na vida, que deixaram o desânimo chegar à sua porta, e agora perderam o seu equilíbrio emocional, vivendo chorando, vivendo triste, vivendo em depressão, porque não está com o seu emocional equilibrado. Mas o que Deus tem para você é uma renovação de mente. Ele quer renovar a sua mente nessa noite. Lembra-te, traga à memória tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Levanta da onde você está. O que Deus tem para você é grande, é maravilhoso, você tem que crer. Quem quer ser uma pessoa que tem ânimo? Você que está em casa, pensa com você. Você quer ser uma pessoa que tem ânimo? Você está preparada para continuar avançando? Você não vai entregar, porque você sabe o que Deus tem para a tua vida, e você quer continuar avançando. Portanto, eu quero te dar alguns ingredientes agora, para que você possa tomar posse desses ingredientes. Olha, quando você vai ao médico, você está com uma enfermidade, você vai ao médico, e ele diz para você: você vai tomar este remédio, são 2 comprimidos, de 8 em 8 horas, durante 10 dias, você vai tomar esse, que são 20 gotas, 2 vezes ao dia, durante 5 dias, se você não seguir aquilo que o médico falou para você, o máximo que você vai conseguir é fortalecer a bactéria que está dentro de você. O máximo, porque você não seguiu a receita. Os ingredientes a qual eu vou te passar agora nessa noite são ingredientes da palavra de Deus. Não são coisas que eu pensei da minha cabeça, mas é aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra para mim e para você. Se você tomar posse disso e aplicar na tua vida, aí você vai ver o efeito surgir na tua vida. Portanto, anote aí. Primeiro, para que você possa ter bom ânimo, tenha fé. A fé é um elemento ativador do ânimo. A fé é esse elemento que ativa o ânimo na tua vida. A Bíblia vai nos falar sobre uma mulher do fluxo de sangue. 12 anos essa mulher sangrando. Você que é mulher vai me entender muito mais. 12 anos com aquele fluxo menstrual dela, 12 anos, dia após dia, deixando ela cada dia mais debilitada. E a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha, ela procurou todo tipo de médico, ela procurou na medicina, ela procurou resolver o problema dela, mas ela ia de mal a pior, a Bíblia diz. Mas em Marcos capítulo 5 vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela creu. Com a sua fé ela disse: se tão somente eu tocar a orla da sua roupa, eu serei curada. Essa mulher colocou a sua fé ativa naquele dia. Você tem que entrar no contexto da história, do que a palavra está nos ensinando. O contexto de uma mulher naquela época. Ela não podia estar ali, ela não podia tocar em outras pessoas, porque ela era considerada impura, porque ela estava no período menstrual dela, mas ela durava 12 anos, ela estava debilitada. Eu não sei a idade que tinha essa mulher, a Bíblia não fala, mas 12 anos, menstruando, 12 anos sangrando. Essa mulher vê aquela multidão, mas a multidão não breca essa mulher.
ela vai se enchendo de fé. Ela disse: eu só preciso tocar nele. E essa fé vai dando ânimo nela. E quando ela vai se aproximando de Jesus, homens ao seu redor, muita gente querendo ser curada. Provavelmente ela foi esbarrada, ela caiu no chão, ela levantou, mas ela não desistia. Ela lembrava, ela falava: eu ouvi falar de Jesus, eu preciso só tocar nela e nele. Então ela continuou, e ela provavelmente caiu novamente, está andando e está tentando entrar. Ela toca em Jesus. Ela podia ser apedrejada, porque ela não podia tocar em alguém sendo considerada imunda naqueles dias. Mas ela não se importa com aquilo. Ela enche o seu coração de ânimo, e ela luta até ela tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu não sei o que acontece na tua vida nesse momento, qual é o período que você está vivendo, ou tudo que já aconteceu que te levou a esse desânimo, mas deixa eu te dizer: encha teu coração de fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Enche o seu coração de fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A palavra diz que muitas são as tribulações dos justos, mas Deus nos livra de todas elas. De todas elas, Ele nos livra. Você não pode desistir de alcançar o teu milagre. Você não pode desistir porque tentaram decretar para você, porque tentaram dizer para você que não dá mais, encerraram para você. Foi assim que fizeram com aquele leproso que vai na direção de Jesus. Existia um leprosário e colocaram ele lá. Ele já estava todo cheio de lepra, já disseram para ele: chega, acabou. Para você acabou, mas a Bíblia diz que ele vai em direção a Jesus, e ele prostra e adora e fala: se tu queres, Senhor, o Senhor pode me curar. Levanta-te, corre para o teu Jesus, corre para o teu Pai, corre para o teu Senhor. Ele tem milagre para a tua vida. Tenha fé. O ingrediente que não pode faltar para você ter ânimo na tua vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que em Antioquia, quando Paulo foi anunciar o Evangelho, caluniaram ele, fizeram injustiça com ele, rejeitaram ele, mas ele continuou seguindo, animando os irmãos. A Bíblia diz que eles oravam e foram cheios do Espírito Santo, e pregavam o Evangelho, pregavam a palavra com ousadia, com alegria, com ânimo. Então Paulo sai dali, e Paulo vai para Icônio, e quando ele chega lá, o Espírito Santo o alerta sobre uma armadilha que estavam fazendo para ele. Então ele sai de lá e vai para Listra, e quando ele chega em Listra, ele é apedrejado, e é dado como morto, e jogado fora da cidade. Mas quando ele está caído, os discípulos estão se aproximando de Paulo, para ver se ele está morto. Paulo muito bem podia olhar aquele momento e dizer: para mim deu, para mim chega. Eu sei fazer tendas, eu posso viver disso. Eu sei falar vários idiomas, eu sei viver disso. Eu posso muito bem guardar a minha fé, ficar em casa. E vocês aproveitem a oportunidade e fujam, porque não dá. Mas a Bíblia diz que ele anima os discípulos e diz: convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Não pare porque falaram alguma coisa para você. Não pare porque apedrejaram você. Não pare porque mentiram a respeito da tua vida, inventaram alguma calúnia. Ele morreu por amor a você. Aquelas chibatadas, aquela cruz foi por você. Olhe para a cruz, pare de olhar para os problemas da igreja, para olhar para os problemas que acontecem, para as lutas, para as tentativas do inimigo contra a tua vida. Olha para a cruz. É com força que nós vamos tomar posse e conquistar. É por meio de muitas tribulações, ele está dizendo, porque aqui ele está confirmando o ânimo para o ânimo dos discípulos. Talvez você pense que você tem tudo para desistir. Deixa eu te dizer, você tem tudo é para vencer. Você tem tudo é para avançar.
você tem tudo para conquistar, porque aquele que está no mundo não tem o Jesus que você tem, não tem o Senhor que você tem, não tem o discernimento que você tem, não tem o Espírito Santo morando em você. Portanto, você tem tudo para continuar avançando e conquistando o que Deus tem para a tua vida. Você tem tudo. E Jesus está dizendo que nós vamos ter tribulação. Não deixe as tribulações pararem você. Para você ser cheio de ânimo, você tem que ser cheio da palavra de Deus. A palavra é viva, a palavra que vivifica, a palavra que cura, a palavra que transforma. A palavra de Cristo tem poder. Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade. A palavra tem que estar gravada no teu coração, a palavra tem que estar escondida no teu coração, ela tem que estar gravada na tábua do teu coração. Satanás conhece a palavra, e pela palavra ele tentou Jesus, e pela palavra ele vai tentar destruir a tua vida. Pela palavra ele distorceu e fez Adão e Eva cair no pecado. Pela palavra ele vai tentar destruir a tua vida. Seja cheio da palavra de Deus. Você precisa ser cheio de fé, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e você precisa ser cheio da palavra. É ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai te dar a direção, que vai te corrigir, é ela que vai te alimentar quando você estiver com sede, quando você estiver com fome. É ela quem vai te manter de pé, é a palavra de Deus. Seja cheio da palavra. Deus disse a Josué: levanta-te, tenha ânimo, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo todos os dias. Mas Josué, medita na palavra dia e noite, não aparte essa palavra do livro da lei da tua boca. Prega ela, Josué, fala dela, Josué, estuda ela, Josué. Seja forte e corajoso, levanta-te. Palavra, a palavra tem que estar enraizada em você, para que você possa ter bom ânimo. Sabe o que produz bom ânimo? Uma vida voltada para o mundo espiritual. Olha que Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Oh meu Deus, viva uma vida voltada para o mundo espiritual. Você nasceu do Espírito, portanto agora você vive pelo Espírito. O velho homem morreu. Paulo está dizendo, ainda que a gente vai ter lutas exteriores, o nosso exterior se corrompa, o nosso interior contudo se renova de dia em dia, de dia em dia. Todos os dias há uma renovação, todos os dias há um novo ânimo, todos os dias há uma nova descarga de Deus na tua vida, há um novo derramado do Espírito. Todos os dias Ele está contigo, todos os dias. E Ele vai dizer, uma leve e momentânea tribulação. Olha quem está dizendo isso. A leve e momentânea tribulação de Paulo, ele foi só apedrejado algumas vezes, se fingiu de morto, tomou varadas, foi preso injustamente, arrancaram a roupa dele e deixaram ele nu em praça pública, deram 5 vezes de quarentena, de 40 menos uma chibatadas em Paulo, somando um total de 196 chibatadas, por amor a Cristo. E ele está dizendo, essa leve e momentânea tribulação não vai se comparar com aquilo que Ele tem para a tua vida. Oh meu Deus, receba isso no teu coração, querido. Essas tentativas do inimigo de ceifar a tua vida, de destruir a tua vida. Jesus disse, Ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele já é um derrotado. O que Cristo tem para você é uma vida, e uma vida em abundância.
essa leve e momentânea tribulação que você está passando não se compara com tudo que Ele tem para a tua vida. Continue avançando, guerreiro de Deus. Levanta a tua cabeça, olha para Cristo, olha para o teu Senhor. Se você quer ter uma vida cheia de ânimo, pense nas coisas boas. Em Lamentações vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me enche de esperança. Você tem que pensar em coisas boas. Paulo vai escrever aos Filipenses: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo isso, se é de boa fama, nisto, se tem alguma virtude, pense sobre isso. É onde tem que estar o meu pensamento e o seu. Para os Colossenses ele vai dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Eu e você temos a mente de Cristo. Pense em coisas boas. Gente presa pensando no passado, pensando em erros que cometeu. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu não tivesse feito isso, se tivesse acontecido. Para de pensar no seu passado, no mar do esquecimento. O que Deus tem para você agora está na tua frente. Não está mais lá no Egito, não está mais no deserto. Ele não fez você para morrer no meio do deserto, Ele fez para você conquistar Canaã. Para de ficar olhando lá no Egito, para de ficar olhando o que fizeram para você. Abra teu coração, libera perdão, deixa Deus tratar a tua vida, mas pense em coisas boas. Pare de pensar negativamente em todas as coisas, pare de ficar com pensamentos negativos. Chegou o povo diante de Golias e todos estavam pensando: nossa, se nós perdemos para Golias, nós vamos ser escravos dos filisteus, é impossível vencer Golias. E Davi está olhando e pensando: poxa, quem matar esse incircunciso que está desafiando a Deus e não a mim, vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais impostos e ainda vai ser rico, eu quero matar ele. Pense em coisas boas. Pode parecer tudo contrário em tua volta, mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Pare de pensar negativamente. Eu já estou quase acabando. Se você quer ter ânimo, tenha uma visão otimista. A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Lá em Mateus 6, 22, a gente leu o 23, o seu corpo será tenebroso, mas no 22 diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Uma visão otimista. Está Josué e Caleb com aqueles 10 homens espiando a terra. Eles estão olhando o gigante, eles estão vendo muralhas, eles estão vendo dificuldades. E Caleb e Josué estão olhando a terra fértil, a produção. Eles estão olhando o cacho de uva sendo carregado por 2. O olhar deles é uma visão otimista. Tenha uma visão otimista das coisas. Sabe mais o que produz ânimo? E eu termino aqui. São boas palavras. Boas palavras produzem ânimo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai falar: e eu oro para que Deus tenha misericórdia da família, da vida de Onífero, porque muitas foram as vezes que ele me animou, que ele me deu boas palavras. Porque Deus levanta pessoas para dar boas palavras para você. Deus usa momentos para encher você de ânimo, ao ponto de o Senhor registrar o nome desse homem que dava boas palavras a Paulo. Aonde nós lemos que Paulo falou que teve muitas tribulações, fora e dentro temores. Ele vai dizer que foi-lhe enviado Tito para lhe dar palavras de ânimo, palavras de coragem. Jesus está andando sobre as águas e os discípulos já estão desesperados,
pensando que vão morrer, e Jesus grita de longe: não temas, sou eu. Palavra de ânimo. Jairo pede para Jesus para curar a sua filha, e quando eles estão indo a caminho da casa de Jairo, os amigos de Jairo chegaram e disseram: para de incomodar o mestre, Jairo, a sua filha morreu. Jesus vira para ele e diz: Jairo, crê somente, não temas. Palavra de ânimo. Libera uma palavra de ânimo aí na tua casa. Libera uma palavra de ânimo para a tua família. Libera uma palavra de ânimo agora para a tua esposa. Diga para ela: maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é o Rei da glória. Libera uma palavra dessa para o teu filho, para a tua filha. Decreta com ele aí, coloca a mão na cabeça dele e diz: você será bendito aonde você colocar os seus pés. Deus vai à frente abrindo qualquer caminho para você. Coloca a mão aí, você esposa, sobre o teu marido, sobre os negócios, sobre as contas, sobre o que tem que ser resolvido. Libera palavras de ânimo para a tua família, para a tua casa. Ore ao Senhor. Você tem que decretar palavras de ânimo. O resultado de nós andarmos animados é que nós sempre teremos fé. A fé vai nos trazer força. A fé nos traz esse ânimo que não nos deixa parado, que não aceitamos miséria e migalhas, que faz com que nós avançamos, que faz com que a gente tenha esperança, que faz com que a gente seja cheio de alegria, porque nós sabemos em quem nós temos crido, porque o nosso Redentor está vivo. Eu quero convidar você aí onde você está, a levar o seu pensamento a Deus agora, a abrir a sua boca, declarando ao Senhor, colocando diante dEle, abrindo o teu coração, porque Deus vai nessa noite derramar ânimo sobre a tua vida, porque você vai continuar avançando, você vai continuar conquistando, você vai continuar vivendo o que Deus tem para a tua vida. O inimigo não pode brecar você, porque você faz parte dos planos de Deus. Então se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, creia nessa palavra, ore comigo, cante esse louvor, exalta o nome de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai. O inimigo tem tentado nos desanimar. Vem essa pandemia, vem essas dificuldades financeiras, vem essa doença, vem, Senhor, diagnóstico ruim, mas o Senhor agindo em nossas vidas, essa enfermidade cai por terra agora, esse desespero cai por terra agora, esse desânimo cai por terra agora, esse problema psicológico agora. O choro vai durar a noite, mas a alegria chegou agora, Senhor. A alegria chegou para a vida do Teu povo. Derrama a alegria do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Visita agora, Senhor, cada casa, cada irmão meu. Derrama uma porção da Tua alegria naquela casa. Renova as forças, renova a esperança, renova, Senhor, em nome de Jesus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está conosco. Como nós iniciamos essa palavra em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações, no mundo vai ter dificuldade, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Você que tem o desejo de que nós oremos por você, continue nos enviando mensagem no número do WhatsApp da igreja. Ali você pode fazer os seus pedidos de oração. Nós, pastores aqui dessa casa, temos orado pela tua vida, temos colocado aqui no cálice de oração, e todo dia o seu nome, o nome da sua família é colocado aqui em oração. Levanta-te, seja forte, seja corajoso. O que Deus tem para você é o melhor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra de ânimo no nosso coração. Que ela encontre terra fértil preparada pelo Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. E que ela dê fruto, e fruto duradouro. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas e através de nossas vidas. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã que está em casa, em toda e qualquer necessidade agora, Senhor. A tua palavra diz que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor e respondidas, que todas as nossas petições devem ser conhecidas de Ti, que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso clamor, receba, Senhor, os nossos pedidos, as nossas necessidades, o nosso coração. Entra em socorro, Pai, porque nós precisamos. Os dias são maus, Senhor, cuida de nós, nos dê direção, nos dê força, nos livra deste inimigo. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Erga sua mão aí onde você está, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja contigo hoje e para todos sempre. E a igreja, a noiva, você que está aí, diga amém. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente, compartilhe esse vídeo, abençoe alguém em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações. Contribua, que Deus te abençoe. Fica com Deus.